Olá, estudantes! Estamos aqui hoje na Escola Heitor Villa-Lobos para apresentar para vocês um pouquinho da nossa estrutura do nosso laboratório da escola. Temos aqui a professora Ellen, de Química, e o professor Teófilo, de Biologia. Nós vamos fazer uma breve apresentação para vocês de quais são as estruturas ou os equipamentos ou o laboratório, de uma forma específica, que a escola possui, para assim tornar as nossas aulas de prática muito mais atraentes e quando vocês retornarem à escola, no modo presencial, para vocês já terem uma noção de qual é a estrutura que nós temos, principalmente aos alunos do primeiro ano, que são alunos que ainda não participaram de aulas práticas aqui no espaço físico da Escola Heitor Villa-Lobos. as aulas de laboratório, as aulas de prática, elas são para as 4 disciplinas. Elas são para Química, Física, Matemática e Biologia. Então, cada semana vai ser uma disciplina diferente e vai ser em cima do conteúdo que você vai estar estudando naquela semana. Ou na semana anterior, naquele mês, naquele bimestre. Vai depender de como o professor ele vai desenvolver essa prática. Mas vai ser em cima do conteúdo que você já chegou a trabalhar ou vai estar trabalhando naquela semana. Então, cada professor separa a sua prática, não é o professor de prática experimental que vai lá e desenvolve, é o professor da sua disciplina, da sua turma. Então, dentro do laboratório, nós temos materiais de Química, Física, de Matemática e também de Biologia. Aqui nós temos a parte de Química, tá? A maioria do que tem aqui é tudo de Química, tirando esse detalhezinho que é de Física, mas a gente acaba usando em Química também, tá bom? Esse aqui é o Armandinho, tá? É o nosso esqueleto, faz parte da nossa equipe, vai estar sempre aqui. Quando a gente voltar ao presencial, a única coisa que a gente pede é que vocês não fiquem tocando nele por conta da cor, para não amarelar e não encardir ele, né? E para também vocês acabarem não estragando, porque ele pode parecer muito resistente, mas as amarras dele podem, com o tempo, elas ficarem mais fracas. Bem, na última aula vocês já tiveram uma noção, uma introdução sobre normas de segurança no laboratório, né? O correto é estar de jaleco, aqui como é uma filmagem casual, nós não vamos trabalhar com produtos químicos, então nós não estamos usando esses equipamentos. A máscara, porque estamos gravando no período de pandemia, algumas práticas no laboratório, ela requer o uso de máscaras, luvas, óculos, entre outras coisas. Mas isso são peculiaridades de cada aula que o professor informa no momento ou no protocolo da atividade prática. Agora a professora Ellen vai ficar apresentando alguns equipamentos para vocês e eu volto num outro momento para apresentar algumas estruturas ou alguns equipamentos das aulas de biologia. Então, estudantes, olha só, aqui a gente tem o jaleco. A escola geralmente tem, igual eu falei para alguns alunos na última aula, que nós temos em torno de uns 35 jalecos. Para técnica, para material, para EPI, né, que são os equipamentos de segurança, a gente tem o jaleco, vocês estariam vestindo, dependendo da prática. O tênis, tá? Tem que estar de tênis, isso eu falei para vocês, sempre de tênis. Meninas ou meninos de cabelo comprido, cabelinho sempre preso, eu sei que não é muito agradável. E para aquelas práticas onde a gente vai ter uma reação química que vai causar algum tipo de explosão, então nós temos também, tá, o óculos. Olha só, aqui bonitinho, a professora não está enxergando mais nada. Então, o óculos. Temos também para aquelas práticas que vai exigir, nós temos as luvas, que vocês vão estar calçando elas no momento da aula e depois descartando, então a escola também tem para fornecer esse material. E máscara, tá? Máscara vai depender muito da sua prática. Então aqui nós temos alguns materiais de química que nós vamos usar mais durante as nossas práticas. Aqui nós temos Becker, que ele tem uma graduação, ou seja, ele tem uma medida, mas ela não é uma medida exata. Ela pode ter uma variação entre um fabricante e outro. Então aqui nós temos um Becker de 1 litro e aqui nós temos um Becker de 100 ml. Nós geralmente usamos mais os menores. Aqui nós temos uma proveta. A proveta ela é de graduação exata, então toda proveta ela tem uma graduação, ou seja, ela tem uma marcação aqui de volume de forma exata. Aqui nós temos uma outra proveta, uma proveta de 100 ml,
também tem a sua graduação de forma exata. Aqui nós temos um balão de fundo chato que nós vamos usar, mas não com tanta frequência quanto o Becker. Aqui nós temos a placa de Petri, placa de Petri, onde vocês vão estar usando ela mais em biologia, na parte de fazer cultura de bactéria, que vocês vão gostar muito, que é uma das práticas mais legais que tem, onde você vai estar vendo a quantidade de bactérias que tem em algumas partes do seu corpo. Esse daqui é o Kitasato, tá? A gente quase não usa ele, não é tão usado, mas ainda assim para algumas experiências com destilação a gente vai usar. Esse daqui é um medidor de pH, só que nesse medidor de pH ele testa também a presença do cloro. Olha só. Para quem tem piscina em casa, todos vocês têm esse kitzinho, para aqueles que têm piscina. Esse daqui é um medidor de pH portátil. Ele é chamado de pHômetro. Então aqui nós vamos usar ele em sala de aula, tá? Que a gente tem. Geralmente ele é bastante usado quando você trabalha com terra. Para aqueles que são agrônomos, é essencial se carregar um pHômetro. Aqui nós temos um agitador magnético. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês esse daqui como é que funciona. Mas ele é geralmente quando você tem um líquido e um sólido e você não quer ficar misturando, você vai colocar essa pedrinha de metal, você vai jogar ela aqui dentro. Essa pedrinha, quando você ligar esse agitador, ela vai ficar se mexendo e você não vai precisar ficar aqui para poder fazer uma dissolução. Aqui nós temos as fitinhas de pH, tá? Essas fitinhas de pH, elas medem o pH de 1 até 14. Aqui você já consegue enxergar que muitas dessas correntes na internet são tudo mentira, tá? Falando que o pH de 15, de 16 é tudo invenção. Por isso que é importante a gente fazer essas aulas. Então você vai pegar uma fitinha aqui e você vai colocar um líquido que você está precisando medir. E para saber qual que é o pH, basta você olhar de acordo com as cores aqui, ele vai estar indicando o pH certinho. Isso daqui é chamado de piceta, tá? Piceta. E o líquido aqui dentro é água destilada. Significa que é uma água pura feita somente de H2O, sem os minerais que são necessários ao nosso consumo. Esse daqui é um ebullioscópio. Ele foi desenvolvido há muitos anos, tá? Por Galileu Galilei. E quando você coloca ele em contato com a sua pele, ele vai estar fervendo. Ele servia para indicar a febre. Ele era usado para medir febre. Pipeta, aqui nós temos uma pipeta. Ela também é graduada. Ela pode ter pipeta volumétrica também, mas nesse caso nós estamos mexendo só com a graduada. Quando formos usar ela no laboratório, você nunca vai fazer igual eu fiz de pegar na ponta, tá? Você só vai pegar aqui em cima e na parte da pera. Essa pera é uma pera de sucção. Quando você for pegar um líquido em determinado recipiente, você vai usar a pera, tá? Você vai segurar e apertar. E depois você vai apertar aqui na saída do ar para que ela puxe a quantidade necessária do líquido. Nós temos um vidro de relógio, que a gente vai usar ele em conjunto com a balança. Aqui nós temos dois tipos de balança, essa vai ser a que vocês mais vão utilizar, que é uma balança comum. Então, para que serve? Para você colocar ele para medir a quantidade de um determinado reagente. Então, aqui nós temos a balança normal, que é a balança usada em casa, e nós temos uma balança analítica, e essa balança ela tem uma precisão maior. Você pode observar que ela é dentro de um quadradinho, a balança está dentro de um quadradinho. Por quê? Para que o ar ele não vá interferir na quantidade de massa do reagente que você vai estar utilizando. Esse é um funilzinho que nós vamos usar também em algumas práticas, um funil de vidro. Isso aqui é uma haste de vidro, um bastão de vidro que a gente usa para poder misturar e ele não derrete igual a alguns outros materiais e nem oxida. Então, aqui nós temos
um suporte para tubo de ensaio. Aqui nós temos um dos modelos de tubo de ensaio que a escola tem, nós também temos ele graduado, ou seja, com a marcação volumétrica. Esse daqui é um Erlenmeyer, esse a gente vai estar utilizando muito mais do que o balão de fundo chato. Esse daqui é um pistilo de cerâmica, tá? E nós vamos usar para macerar alguns sólidos, para transformar ele, para moer ele de forma a ficar menor os seus tamanhos. Aqui nós temos um suporte universal, ele vai ser usado geralmente quando está associado à destilação. Nós temos aqui uma garra, aqui nós temos a mufla, que é esse recipiente aqui, esse material redondo, outra garra para poder segurar o nosso balão de fundo redondo para destilação. Então esse aqui é um balão para destilação, onde ele é tampado aqui e nós colocamos o condensador nessa região. Aqui nós temos um medidor de oxigênio, a gente coloca a pontinha dele, essa pontinha dentro de um líquido para a gente medir a quantidade de oxigênio que tem nesse líquido. Ele é muito utilizado nas ETAs, tá? Nas estações de tratamento de água. Lá na antiga CAERD, que agora é Água de Ariquemes, ele é bastante utilizado. Aqui nós temos alguns materiais de física que são geralmente os mais legais, tá? Eu não vou apresentar muito porque são os que eu achei mais legais. Aqui nós temos um gerador eletrostático, ó. Esse barulhinho que vocês estão escutando é a corrente elétrica sendo gerada e passada entre um e outro. Eu não vou colocar meu dedinho ali porque ele vai dar choque, porque ele acaba armazenando um pouco de energia por alguns minutinhos. Então, quanto mais você gira, ó, quanto mais rápido, maior a quantidade de energia eletrostática que está sendo gerada. Aqui nós temos um multímetro. O multímetro ele é muito utilizado pelos eletricistas e os engenheiros elétricos. Ele é utilizado para medir corrente elétrica, tensão, amperagem, entre outras coisas aí. Então ele é esse recipientezinho aqui, esse equipamento, junto a esses outros dois, tá? Aqui nós temos um calorímetro, ele é usado tanto em química quanto em física. Porém, em química ele é usado no segundo ano na matéria de gases, quando nós estivermos trabalhando também em termodinâmica. Então ele serve para a gente medir a quantidade de calor liberada e absorvida. Tá. Esse aqui é muito utilizado no laboratório para que a gente possa ter a água destilada. O que ele é? Ele é chamado de destilador e também ele faz um processo de condensar. Ele tem um outro material, que é uma mangueirinha, que vai fazendo a condensação, tá bom? E daqui sai a água destilada através de uma mangueirinha, ela vai ser acoplada aqui e essa água ela vai ficar no processo de condensação. Ela vai voltar a ser líquida, a água em vapor que saiu do nosso destilador, passa aqui para o recipiente de armazenamento e depois é só a gente abrir a torneirinha e aí nós podemos utilizar ele dentro das picetas ou dentro dos becquerels, né? É uma água que não é poluída, de certa forma ela não vai interferir nos resultados. Tá? Que a gente tem o banho-maria e ele é bastante utilizado no laboratório para que a gente possa estar fazendo prática com alguns líquidos que são um pouquinho mais densos. Ele é colocado aqui dentro, pode ser utilizado com becquerels ou vários tubos de ensaio. Ele é controlado aqui, esse é o painel de controle. E nós podemos utilizar, isso aqui é uma coisa que no laboratório é utilizado bastante, vocês em casa utilizam para fazer cozimento de pudim. Aqui a gente tem o freezer, onde a gente armazena vários produtos orgânicos para que a gente possa estar fazendo as aulas de biologia. Continuando então a apresentação do nosso laboratório, agora eu vou falar um pouquinho sobre os equipamentos que nós temos aqui no laboratório, que são usados nas aulas de biologia, mas que também pode ser usado em aulas diversas, como por exemplo em disciplinas eletivas. Então aqui nós temos um esqueleto. O esqueleto ele tem a dimensão de uma pessoa adulta, em torno de 1,70 m. Então esse esqueleto ele é feito de material sintético. Então nós podemos observar aqui, por exemplo, a parte cartilaginosa que forma as costelas, os ossos das costelas, o crânio,
ele é móvel. Nós podemos observar aqui a formação do tecido nervoso na coluna vertebral, os ossos da região sacral, e não dá para observar na imagem, mas aqui embaixo nós temos aqui então o fêmur, os ossos que formam os pés e assim por diante. Então isso aqui é muito utilizado nas aulas de anatomia, onde podemos estudar tanto a parte do tecido ósseo, como também o sistema de locomoção do ser humano. E também nós temos aqui dois torsos, também em umas dimensões de uma pessoa adulta. Então nós podemos observar nesse primeiro, ele está aberto, digamos assim, né? Sem essa parte da região torácica, então eles são iguais. Esse daqui, por exemplo, ele é unissexo. Temos tanto a parte do sistema reprodutor masculino, como também da parte do sistema reprodutor feminino, que pode acontecer que é simplesmente fazer a troca, permite então que nós possamos estudar as duas estruturas no mesmo modelo anatômico. Então aqui nós temos a região da cabeça, nós podemos estudar os órgãos internos, como aqui podemos observar, sistema respiratório, pulmão, com peças acopláveis. Aqui nós temos o coração, com artérias e veias drenando o sangue para o coração, o fígado. Aqui nós temos a parte do sistema digestório, intestino delgado, intestino grosso e aparelho reprodutor. Então, esse tipo de modelo anatômico, ele é muito utilizado em aulas de anatomia e fisiologia humana, também na parte de histologia, no estudo dos tecidos, conteúdo do primeiro e do segundo ano. Aqui então nós temos um outro modelo anatômico, onde nós podemos estudar a coluna vertebral. Aqui nós temos as vértebras, os discos intervertebrais e os ossos da região sacral. Então, aqueles ossos que popularmente nós chamamos de bacia, né? São ossos da região sacral. Temos alguns modelos anatômicos do encéfalo, onde nós podemos estudar e observar aqui quais são os órgãos que formam o nosso encéfalo, né? Lembrando que o cérebro é um desses órgãos que formam o encéfalo. Modelo anatômico dos pés, onde podemos estudar os ossos que formam os pés, então é um conjunto de ossos que formam os nossos pés, e também os tecidos de ligamentos, que nos auxiliam na locomoção. Temos também modelo anatômico de coração, onde é possível estudar as partes internas, cavidades que formam o coração, ventrículos e átrios. Aqui nós temos modelos anatômicos de célula, de uma célula vegetal, então estudado lá no primeiro ano, citologia, importante para entender as estruturas que formam uma célula, no caso as organelas e quais são as funções. Aqui nós já temos um modelo de célula animal, então temos lá todas as organelas que formam a célula animal, assim como também o núcleo, então são usados aí principalmente nas aulas do primeiro ano. Aqui então voltado para a aula de zoologia, estudo de vertebrados e invertebrados, nós temos as fases de desenvolvimento dos anfíbios, onde podemos observar desde a fase de óvulos até a fase adulta. Então nós podemos entender aqui como é que acontece as metamorfoses no desenvolvimento desses seres vivos. Temos modelos também do bicho da seda, temos também aqui o ciclo biológico do barbeiro, então tanto ele é usado na parte de zoologia dos invertebrados, como também relacionado a algumas doenças causadas por protozoários. No caso, o barbeiro ele é um transmissor do protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Pessoal, aqui nós temos um dos principais equipamentos usados em aula de biologia. Não há como falar em biologia se não falar da microscopia. Então foi uma invenção que ela proporcionou, né, uma melhor qualidade de vida a nós. Então o microscópio basicamente ele possui as seguintes estruturas. Aqui nós temos um microscópio que ele é triocular, então ele permite que você acople uma câmera. Então nós temos essa lente onde é acoplado a câmera, assim podemos projetar numa TV e analisar as imagens, observar, né, está sendo aumentado aqui no microscópio. Nós temos aqui as lentes oculares, são aquelas onde você vai colocar os olhos, né, para observar o objeto que vai ficar aqui sobre a mesa ou a platina, nas lentes objetivas. As lentes objetivas, então, são as de baixo, que está mais próxima à amostra a ser analisada, e as lentes oculares, onde você coloca os olhos. Então, nós temos aqui o canhão, onde é acoplado as lentes objetivas. Aqui na mesa, nós vamos ter a lâmina,
onde é colocada a lamínula em cima do objeto que você quer analisar. Esse objeto que você deve analisar, como esse é um microscópio óptico, a luz tem que atravessar o objeto, ele tem que ser cortado, ou tem que ser um objeto, uma espessura muito fina para que a luz possa atravessar esse objeto. Aqui nós temos o condensador, onde você vai regular a quantidade de luz que passa pelo objeto. Conforme você vai observar por essa região, você vai conseguir ver o objeto aumentado de acordo com a lente que você está usando, a lente objetiva e as oculares. Botão micrométrico e macrométrico para você regular o foco. A partir da hora que você encontra o foco do objeto, então você vai analisar ele primeiro na objetiva 40. Então nós temos a lente de 40, nós temos a lente de 100, a lente de 400 e a de 1000. Dependendo do objeto que você vai analisar, por exemplo, como células sanguíneas, você necessita também de alguns tipos de óleo, óleo de imersão, para dar uma melhor qualidade na imagem a ser observada. Então aqui é o corpo do microscópio, o braço, onde é o local para você segurar ele, no caso de transporte. A nossa escola ela possui 6 microscópios igual a esse. Com 6 microscópios desse é possível que cada grupo de alunos fique em uma bancada e possa analisar os objetos. Aqui nós temos os nossos reagentes. Esse aqui é o armário de reagentes. Por enquanto ele está sendo temporário, nós vamos trocar de lugar, mas essa aqui é a quantidade de reagentes que nós temos. São todos reagentes que estão dentro do prazo de validade. Aqui nós temos o armazenamento de alguns materiais, como pinça metálica. Então, olha só, e nós temos pinça, tesouras, espátulas, que é usada para mexer com o reagente. Nós temos uma balança, nós temos os nossos óculos de segurança e aqui está todos eles etiquetados para dizer o que é. Nós temos as pipetas graduadas, essas 3 aqui, tubo de ensaio e outros materiais, lâminas para bisturi, tela de amianto, que hoje em dia não é mais feita de amianto, ela é feita de cerâmica, tá? Ou outro material. Aqui nós temos a parte do laboratório de física. Então aqui nós temos armazenamento de material de física, tirando a glicerina, que ela serve tanto para química quanto para biologia. Aqui nós temos vários multímetros, cronômetros, nós temos suporte para pilha, nós temos a parte de robótica, olha só, aqui a gente tem a parte de Arduino, nós temos todas as peças para trabalhar com Arduino. Sensor de temperatura, que a gente pode estar ajustando ali também. Nós temos algumas pinças. Vamos ver, lupas, para a gente estar trabalhando também na parte de física. Paquímetros para medir as coisas pequenas, cabos de termômetro. Aqui tem vários utensílios de física. Aqui nós temos o nosso armazenamento diverso. Nós temos coisas que nós já vamos colocar em outros armários e nós temos alguns materiais antigos que nós colocamos aqui também, tá? Fora o material de robótica que também fica aqui. Aqui nós temos um conjunto de magnetismo que consiste em bússolas, pó de ferro, tá? E ímãs. Aqui nós temos as estufas. Essa daqui é uma estufa incubadora, que é bastante utilizada em biologia para poder fazer a cultura de bactérias. Olha aqui dentro como é que ela é. Isso aqui serve tanto como estante como suporte para tubo de ensaio. E essa daqui é uma estufa de secagem e de esterilização. Aqui dá para ser usado para esterilizar os materiais e também para fazer secagem de frutas, para a gente poder fazer aquelas frutas cristalizadas. Essa daqui é uma capela, ela é utilizada para poder estar mexendo com os produtos voláteis, que são aqueles produtos que têm uma mudança de estado físico muito rápida. Geralmente ela é utilizada com ácidos, então quando a gente for trabalhar com ácido, ele é aberto aqui dentro usando luvas, tá? Agora a gente não vai abrir. Então ele é aberto aqui dentro e ela vai estar funcionando, sugando o ar daqui de dentro. Aqui nós temos alguns materiais de matemática. Esses aqui são os sólidos geométricos. Aqui nós temos blocos de cubo. E temos também alguns banners. Esse aqui é um dos banners sobre relações métricas, onde vai estar
mostrando a vocês como fazer a medição de uma determinada área, entre outros banners. Aqui nós temos os extintores, que no caso de acontecer algum incidente aqui dentro do laboratório, a gente vai recorrer a ele. Quais tipos de incidentes? Se nós tivermos algum tipo de explosão ou de fogo que seja relacionado a líquido inflamável ou à eletricidade, eles estão todos